eu vou usar a base de dados de residências que já conhecemos. Vamos começar com a preparação dos dados. Vou ler os dados e inspecionar nosso data frame, que vou chamar de DF. Temos 1.349 observações e 38 preditores, uma variável target, preço de venda e uma coluna de ID. Vou dar uma olhada nos tipos de preditores. Temos preditores do tipo inteiros de 64 bits e objetos. Note que o sistema elétrico tem uma observação ausente. Vou agora olhar os valores ausentes e também valores nulos. Note que eu coloquei a coluna em ordem decrescente, então tem apenas um valor faltante no sistema elétrico e nada mais. Portanto, vou excluir essa observação. E aqui confirmo a exclusão. E temos uma observação a menos no DF. As correlações. Vamos rever a matriz de correlação e selecionar apenas os preditores numéricos mais correlacionados. É fato que desprezar preditores logo no início não é boa prática. Normalmente eu faria uma primeira avaliação com todos os preditores disponíveis. Porém, isso alongaria muito esse módulo. Eu uso a função core e o heatmap do Seaborn com 21 preditores mais correlacionados ao preço de venda. Podemos eliminar alguns preditores altamente correlacionados, como área da garagem, mantendo o número de carros na garagem, e número de dependências e área do segundo andar, mantendo área de convivência. Note que cozinha e condição geral têm correlações negativas com o preço de venda. Isso parece bem estranho e mereceria uma análise mais aprofundada, porém, vou simplesmente excluí-los. A área da piscina é um preditor muito fraco e só existe quando existe piscina, que é a minoria dos casos, como veremos a seguir. Então também já vou excluí-lo. Também não precisamos do ID. Crio uma nova base de dados DB1 com esses preditores excluídos. Ficamos com 32 preditores, mais o preço de venda, que é nosso target. Agora vou analisar os valores zero. Qualidade da piscina e meio banheiro tem muitos valores zero, provavelmente porque as residências não têm esses itens. Isso pode desbalancear as estimativas, então vou fazer algumas alterações. No caso de piscinas, vou criar um preditor binário tem piscina igual a 1 ou 0 não tem piscina e excluir a qualidade da piscina. Vou renomear esse preditor para tem piscina. Checando se ainda existem valores ausentes, o preditor tem piscina. Agora todos os nossos preditores estão livres de valores ausentes ou nulos. Os preditores numéricos são aqueles que não são do tipo objeto. Em particular, vamos ver os preditores anos de construção e reforma e de vendas, na forma de boxplot. Note que já temos as correlações desses preditores com os preços de venda, mas é sempre bom olhar em mais detalhes. Em ano de construção, há um pequeno aumento nos preços das residências a partir de 1990. O preço de venda parece aumentar um pouco com o ano da reforma. Já o preço de venda não parece variar com o ano da venda. A estandartização. Veja que temos escalas muito diferentes nos preditores numéricos. Por exemplo, banheiro completo vai de 0 a 4, enquanto que as áreas e os anos são em milhares. Vou então estandartizar os valores das áreas.
Para isso, vou transformar os tipos dos preditores abaixo em categóricos, confirmando as nossas transformações para categóricos. Note que os preditores categóricos e do tipo objeto são para nós a mesma coisa. Agora, vou apenas estandartizar os preditores numéricos, isto é, aqueles inteiros 64. Mas eu não quero estandartizar o preço de venda, então vou excluí-lo. Essa função escala cada preditor individualmente na faixa entre 0 e 1. Confirmando a estandartização, temos o DF-STD. O skill. Agora vou avaliar o skill desses preditores estandartizados. A área do lote tem um alto skill, talvez seja devido a outliers. Então vou deixar para reduzir o skill mais para frente. Os outros preditores estão com skill razoável. Para prosseguir, eu vou substituir os valores escalados de DF-STD no DF1 para retornar ao nosso dataframe original. Vou criar DF2 excluindo os preditores antes da estandartização de DF1 e depois vou juntar, ou seja, concatenar os preditores estandartizados com DF2, criando o DF3. Então, nosso DF original fica com preditores numéricos estandartizados. Os outliers. Vamos analisar os outliers dos preditores estandartizados versus o preço de venda. Começo com a área do lote. Claramente existem outliers com áreas maiores que 0,2. Talvez sejam áreas de sítios ou agricultura. Vamos eliminar essas observações do DF através de seus índices. O novo DF, DF4, com 1.365 observações, virá sem essas observações supostamente outliers. O valor máximo da área do lote agora é 0,181. O skill da área do lote caiu para 1,86. Assim, o skill da área do lote foi substancialmente reduzido. O outro preditor que nos interessa verificar outliers é a área de conveniência. Aqui vou eliminar as observações acima de 0,7 usando o mesmo processo. Ficamos com 1.362 observações. Como as áreas são muito importantes para determinar os preços das residências, vou adicionar mais um preditor que é a soma das áreas total do porão, áreas do primeiro andar e área de convivência de casa-residência. Vou chamar esse preditor de áreas somadas. Variáveis categóricas. Os demais preditores categóricos são os do tipo objeto. Variáveis categóricas devem ser transformadas ou codificadas para que o software possa entendê-las. Numa codificação ordinal, para cada valor de categoria é atribuído um valor inteiro. Por exemplo, mal é 1, bom é 2 e excelente é 3. Isso é chamado codificação ordinal ou codificação inteira e é facilmente reversível. Frequentemente são usados valores inteiros começando em 0. Os valores inteiros têm relação ordenada natural entre si e os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser capazes de entender e aproveitar essa relação. Por outro lado, essa ordenação pode ser imposta mesmo onde não existe tal relação. Isso pode causar problemas e, nesse caso, devemos usar uma codificação com variáveis dummy.
Em nossos dados, eu vou aplicar variáveis dummy somente para o preditor bairro, sendo que para os demais vou aplicar uma codificação ordinal. Agora vou transformar o preditor categórico bairro em variáveis dummy. Se você tiver preditores categóricos que exibem alta cardinalidade, como é o caso de anos de reforma ou anos de construção, que já transformamos para numéricos, possivelmente será melhor mantê-los como dados numéricos convencionais. Falei disso no tópico da maldição da dimensionalidade. O conceito de maldição da dimensionalidade estabelece que em espaços de alta dimensão, algumas coisas simplesmente param de funcionar corretamente. Um conjunto de dados com mais dimensões requer mais parâmetros para o modelo entender, e isso significa mais observações para aprender esses parâmetros com segurança. Vou utilizar apenas um preditor como dummy, o bairro, pois ele tem muitas classes. Os demais preditores categóricos têm no máximo 10 classes. Agora, no DF5, cada bairro é uma coluna preditora, 0 ou 1, e temos 56 preditores no total. Uma codificação ordinal envolve o mapeamento de cada classe de um preditor para um valor inteiro. Como tal, às vezes é referido simplesmente como uma codificação inteira. Esse tipo de codificação só é realmente apropriado se houver uma relação conhecida entre as categorias. Por exemplo, em nossos dados, o preditor qualidade externa pode ser razoável, típica, boa ou excelente. Eu uso o Label Encoder do Scikit-learn, que resulta em uma única coluna de inteiros, 0 até n-1 categorias por preditor. Análise univariada do preço de venda. Vamos normalizar a variável target, o preço de venda, usando a função log. Só para lembrar, aqui temos a variável target não normalizada. E agora a normalizada, que se mostra bem melhor. Vou analisar outliers no preço de venda. Calculando o intervalo de confiança, superior e inferior, obtemos que 95% dos dados estão abaixo de 12,807 e 95% dos dados estão acima de 11,29. Realmente não precisamos lidar com outliers no preço de venda. Eu não vou verificar, mas é possível que ao excluir algumas áreas muito grandes, excluímos junto alguns outliers do preço de venda. Finalmente, não podemos esquecer de excluir a variável preço de venda original. Se esquecermos, vamos obter um resultado extraordinariamente bom, porque a variável preço de venda será usada para calcular a variável log preço de venda. A modelagem. Agora que temos nosso dataset preparado, vou dividir os dados em um set que vou usar para treinamento e validação, 70%, e set de teste, 30% das observações que não será tocado. Primeiro, isolamos nossa variável target preço de venda log. Agora eu crio o set de treinamento, validação e o set de teste. Agora vou dividir o set treinamento, validação em treinamento e validação pelo mesmo processo. Com isso, montamos os três sets, treinamento, validação e teste. Vamos então modelar usando os dois primeiros. Agora vou usar modelos de regressão linear com regularização do Scikit-learn. Vou tentar as regularizações RIT, CV e laço CV. O melhor modelo é selecionado por cross-validation. Vou usar RMSE para avaliar os resultados usando as funções abaixo, com cross-validation de 10 vezes.
eu aplico a fórmula que você já conhece. Regressão linear sem regularização, eu uso o modelo OLS que já conhecemos. Obtemos os coeficientes dos preditores e um R² de 0,90. Note que muitos coeficientes têm um p-value maior do que 0,05. Regressão linear com regularização RID, o L2. O principal parâmetro de ajuste para o modelo RID é alfa, um parâmetro de regularização que mede o quão flexível nosso modelo é. Quanto maior a regularização, menos propenso nosso modelo será ao overfitting. No entanto, ele também perderá flexibilidade e pode não capturar todos os preditores nos dados, tentando com diversos valores de alfa em torno de 0,01. Obtemos um RMSE um pouco maior no set de validação do que no de treinamento, mas não o suficiente para considerarmos um overfitting. Vamos agora plotar os residuais e a reta de regressão para uma visão gráfica. Ambos os gráficos mostram um resultado razoável, pois os residuais não mostram heterossedacidade, e na regressão, tanto os pontos previstos no set de treinamento quanto no de validação seguem de perto a linha de regressão. Agora vejamos os coeficientes. Como já era de esperar, os coeficientes mais importantes são as áreas. Veja também uma correlação negativa de alguns bairros com o preço de venda. O R² é 0,84, o que significa que nossos dados explicam 84% dos resultados. Regressão linear com regularização laço, o L1. Também no modelo laço temos que achar o alfa ótimo. Obtemos RMSEs muito parecidos com o modelo RID, mas nesse caso eliminamos 3 coeficientes, como veremos a seguir. O laço eliminou 3 preditores. O R² é praticamente igual ao do RID. Agora, os resultados no set de teste. O RMSE no set de teste para o modelo RID é 0,1278. Para o modelo laço é 0,1246. Por alguma razão, os resultados no set de teste foram melhores que no set de treinamento e validação. Geralmente é ao contrário. Transformando de log para o valor original, temos os valores do RMSE de RID e laço, bem como o R². O que podemos concluir do RMSE? É importante lembrar que o RMSE possui a mesma unidade da variável target, o preço de venda. Então, se nosso log do preço de venda varia de 10,472 a 13,346, temos um erro de mais ou menos 0,13 no set de teste. Se isso é bom ou ruim, depende da aplicação. Em nosso caso, o preço de venda médio é 185.492. Transformando os resultados log, obtemos erros de aproximadamente 1,13 nos 2 casos, o que parece bastante bom se não errei alguma coisa. Lembre-se, no entanto, que o RMSE é bom para comparar modelos com conjuntos de dados diferentes. Aqui, quanto menor, melhor. As pequenas diferenças entre os RMSE podem não ser relevantes ou mesmo significativas. Já um R² na faixa dos 84% é bastante bom. Na prática, eu tentaria usar esses resultados como uma espécie de baseline para tentativas com modelos mais sofisticados. Você deve ter percebido que o grande volume de trabalho não está na aplicação do algoritmo, mas na preparação dos dados. Dizem que essa parte toma cerca de 80% do tempo do projeto. Agora,
Se você, como eu, não é um programador experiente, talvez você queira usar o Excel ou o Power BI ou programas similares nessa etapa. Isso é totalmente plausível e talvez lhe economize tempo.